Fala investidor, eu sou Alex, esse é o canal Pegando na Bolsa. Hoje a gente vai conferir aqui o relatório do RedTop Fundo de Fundos aqui, o HFOF11. Então fica ligado aí até o final do vídeo para todas as informações. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e também curtir o vídeo que ajuda bastante na divulgação do nosso trabalho. E bom, aqui o objetivo do fundo, o HFOF11 tem como objetivo oferir valorização e rentabilidade das suas cotas no longo prazo por meio do investimento preponderantemente em cotas de fundos imobiliários, com foco tanto nos rendimentos quanto ganho de capital no processo de desinvestimento, ou seja, de venda. O fundo iniciou suas atividades lá em fevereiro de 2018, a administradora e a gestora são a Red Investments Real Estate. As taxas que o fundo cobra aqui são a taxa de administração de 0,60% ao ano sobre o patrimônio líquido ou valor de mercado. No caso aqui é sobre o valor de mercado, porque o fundo integra o IFIX. E a taxa de performance é de 20% sobre o que exceder o IFIX semestral. E aqui algumas informações básicas, né? Então, cota patrimonial R$ 82,19 na data de fechamento desse relatório aqui. A cota de mercado em R$ 70, então o fundo sendo negociado aí com uns R$ 12 mais ou menos de desconto com relação ao seu valor patrimonial. O valor de mercado, 1 bilhão e 610 milhões de reais. São 64.537 cotistas. Já comenta para mim aí se você é cotista do fundo. E o fundo tem aqui 23 milhões de cotas. Bom, aqui, como sempre, o HFOF dá um resumo aqui da indústria dos fundos imobiliários. Então, durante o mês de julho de 2022, o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários da B3, apresentou um retorno positivo de 0,66%, acumulando uma alta aqui de 0,33% no ano. Com relação aqui às novas emissões, o volume total captado no ano foi de 9,4 bilhões de reais, inferior ao verificado no mesmo período do ano passado. O que chama atenção aqui é a presença dos fundos de recebíveis imobiliários, os CRIs, responsáveis por 70% de todo o volume captado no ano. Eles ressaltam aqui ainda o atual pipeline de ofertas que congrega as emissões em andamento e em análise no volume de 8,8 bilhões de reais. Então aqui, como a gente pode ver, o volume captado em 2022, 70% desse volume foi para fundos imobiliários de CRIs, 10% logístico, 4% aqui corporativo, 3% de fundos e 13% outros, enquanto que o pipeline aqui, ofertas 400 e ofertas 476 em 2022, a gente tem aqui 69% CRIs, então bem próximo aqui do que já foi captado. Renda urbana, que nem apareceu aqui no captado, está com 8%. Shoppings aqui com 7%, também nem apareceu no volume captado em 2022. Corporativos teve um leve aumento aqui para 7% ao invés de 4%, e outros com 9%. Aqui com relação ao volume médio diário de negociação de fundos imobiliários, então como a gente vê, tem se mantido estável aqui acima dos 200 milhões de reais por dia. E aqui, conforme dados do boletim mensal da B3, os fundos imobiliários superaram a marca de 1,7 milhão, né, de investidores em julho de 2022, um aumento de 21% nos últimos 12 meses, sendo aproximadamente 28 mil novos investidores na média de cada mês. E aqui eles continuam que o destaque vem sendo aí, os investidores pessoas físicas representam 74% da posição em custódia. No entanto, eles têm notado a presença cada vez mais crescente dos investidores institucionais estrangeiros nessa classe de ativo que tem participado dessa indústria, seja por meio de emissões primárias ou aquisições no mercado secundário. Então, eles destacam aqui também que entre os investidores institucionais que vêm alocando aí em fundos imobiliários, eles destacam não apenas os fundos de fundos, como também entidades de previdência, fundos multimercados, fundos de ações, investidores estrangeiros e outros. E por fim, eles ressaltam que os fundos imobiliários seguem como um produto com boa relação risco e retorno no longo prazo, conforme a gente pode observar aqui nessa imagem. O risco-retorno numa comparação aqui com outros tipos de ativos, tá? Então, mercado imobiliário diretamente, o Ibovespa, o dólar, o CDI e aqui o IFIX, tá? Que é o índice dos fundos imobiliários da B3. Então, o retorno aqui maior de dólar, IFIX e CDI, enquanto que a volatilidade aqui é maior para imóveis e o Ibovespa, tá? Então, aqui a gente tem um retorno maior com uma volatilidade menor, que é o que a gente quer. Então, a gente passa menos susto aqui e tem uma rentabilidade maior. Isso aqui, claro, pensando aqui, se a gente for comparar desde 2011, a volatilidade do IFIX, a volatilidade do Ibovespa, então a gente vê que a volatilidade do IFIX é realmente muito menor do que a do Ibovespa. A maior que teve foi no ano de 2020, por conta dos problemas que a gente teve, né, a pandemia, enquanto que o Ibovespa, por exemplo, aqui, também em 2020, mais que o dobro aqui da volatilidade do IFIX. Aqui sobre o fundo especificamente, o HFOF, então tem uma menor dependência aqui do ganho de capital. Então, o segundo trimestre de 2022 se mostrou desafiador para os gestores de fundos,
uma vez que os preços descontados de muitos fundos imobiliários dificultaram a realização de lucros, impactando negativamente os rendimentos distribuídos pelos fundos de fundos. Esse cenário fica claro pelo gráfico abaixo, que demonstra a participação do ganho de capital no resultado do fundo HFOF a cada semestre. Então, a gente vê aqui uma comparação lá desde 2018, segundo semestre. Isso aqui é semestral, tá? Esse gráfico. Então, a gente vê aqui 91% de resultado recorrente, 8% de ganho de capital. Chegou a metade aqui de ganho de capital e resultado recorrente, mas como a gente pode ver aqui, segundo semestre de 2022, 100% resultado recorrente. Teve um pouquinho aqui no primeiro semestre de 22, mas de qualquer forma não foi muito relevante. E aqui ao longo dos últimos meses eles têm observado uma recuperação nos rendimentos distribuídos pelos fundos imobiliários, tanto nos fundos de tijolo como fundo de papéis. Essa retomada em conjunto com as movimentações que eles realizaram no portfólio impactaram positivamente o resultado recorrente do HFOF em aproximadamente 30% aqui, se comparado ao segundo trimestre de 22 com o mesmo período do ano passado, o que reforça a confiança da gestão aqui na capacidade de geração de receitas desses ativos. Então, com isso, eles elevaram o patamar de dividendos mensais e eles vão seguir avaliando ao longo do segundo semestre. Lembrando que a expectativa de dividend yield aqui ou de rentabilidade não representam promessa, garantia de rentabilidade ou isenção de riscos para os cotistas, então é só uma perspectiva aqui da gestora. Então, eles acham que pode ser aumentado aí esse patamar de rendimentos, tá? Então, eles não estão prometendo isso, como qualquer outro tipo de investimento em renda variável, eles não podem te prometer uma renda específica, porque renda variável varia, afinal, há coisas que podem acontecer, então você precisa ter isso em mente na hora de investir nesse tipo de ativo. Lembrando que eu também não estou recomendando a compra ou a venda desse ativo. Então aqui eles destacam que o FFO do fundo foi positivamente impactado em julho, após a distribuição superior à média de alguns fundos imobiliários que levaram o rendimento para cumprir a distribuição de no mínimo 95% do resultado do semestre. Então, como a gente pode ver aqui, o FFO, que é a receita recorrente do fundo, tá? Comparação aqui 2020, 21 e 22, então o terceiro trimestre, o segundo trimestre, o primeiro trimestre. Como a gente pode ver aqui, os primeiros dois trimestres, o primeiro trimestre ficou em 61 centavos, assim como o segundo trimestre, então realmente é um incremento com relação aos anos de 2020 e 2021. E já para o terceiro trimestre, essa expectativa aqui de 70 centavos por cota. Bom, é que desde o início do HFOF, a cota patrimonial ajustada pelos rendimentos distribuídos apresentou um retorno de 28,5%, enquanto o retorno do IFIX foi de 22,5%. Então, o investidor que delegou ao HFOF a alocação da classe de ativos imobiliários teve uma valorização patrimonial mais eficiente do que se tivesse realizado de forma passiva, aí, tendo como referência o índice da B3. E para o investidor que acompanha o fundo aqui desde o início, em fevereiro de 2018, o HFOF entregou um rendimento médio de 69 centavos por cota por mês, ao longo dos 53 meses de vida que esse fundo tem. Então aqui o HFOF patrimonial, que é a evolução da cota contábil, que é o reflexo dos ativos aí que compõem a carteira de investimentos e despesas do fundo, ajustada pelos rendimentos distribuídos, desconsiderando aí os impostos pagos, provisionados e os custos de emissão. Então seria 5,9% ao ano desde 2018, enquanto que fixa aqui 22,5%, 4,7% ao ano. Se a gente for comparar com o CDI aqui, 5,7% ao ano, então o CDI está bem próximo aqui do HFOF patrimonial. E quais foram os principais investimentos? Então, durante o mês de julho, eles negociaram 22 milhões de reais aqui em cotas de fundos imobiliários, 20 milhões aqui em aquisições, 1 milhão em vendas, reduzindo a parcela do caixa disponível. Do lado das vendas, eles destacam alguns fundos imobiliários corporativos que apresentaram variação positiva nas suas cotas acima da média da indústria, comprimindo assim o dividend yield desses ativos. E com relação às aquisições, eles aumentaram a participação em cotas de outros fundos de fundos negociados com importante desconto em relação ao valor patrimonial e carrego atrativo, posições essas em construção, tá? Então, eles estão investindo pesado aqui em outros fundos de fundos, porque realmente tem um desconto muito grande com relação ao seu valor patrimonial e tem uma assimetria aqui, de acordo com a visão da gestão, que gera um potencial retorno muito positivo. Bom, então como é que está a alocação aqui? Então, 99% dos ativos aqui em fundos imobiliários, 1% em renda fixa, e o segmento aqui, 33% corporativos, 22% imobiliários, 20% logístico industrial, 12% renda urbana, 11% shoppings e 2% desenvolvimento. E por estratégia aqui, 68% com foco em renda, 17% com foco em ganho de capital e renda e ganho de capital 15%. Aqui a participação dos fundos imobiliários no patrimônio líquido do fundo. Então, como a gente pode ver aqui,
as cinco maiores posições aqui, HAA, HLOG, HREC, BBPO e PQAG11, então com 13, 12, 9, 7,7% e 7,1% respectivamente. E a gente tem alguns outros fundos aqui, eu vou deixar aqui para você dar uma olhada, se quiser dar uma pausada para conferir quais são os fundos imobiliários em que o HFOF investe. Bom, o desempenho do fundo, então o fundo vai distribuir aqui 62 centavos por cota como rendimento referente ao mês de julho de 2022. Esse pagamento vai ser realizado no dia 12 de agosto de 22 aos detentores de cotas em 29 de julho de 2022. Bom, vamos dar uma olhada aqui no fluxo de caixa do fundo. Então, em julho de 2022, ele teve aí 16 milhões de reais de rendimento com fundos imobiliários, uma receita financeira aqui de 250 mil reais, então um total de receitas aqui de 16 milhões e 900 mil reais, 800 mil reais de despesas aqui, gerando um resultado de 16 milhões de reais e um rendimento aqui de 14 milhões de reais distribuídos. Então, o resultado médio por cota foi de 70 centavos e um rendimento médio aqui de 62 centavos. Como a gente pode ver, em 12 meses aqui, eles distribuíram um pouco a mais do que eles tiveram de resultado. Então, o resultado médio aqui por cota de 59 centavos e o rendimento médio por cota de 60 centavos. Aqui eles destacam que o FFO do fundo, que é o resultado operacional sem considerar lucros com vendas, foi de 70 centavos por cota no mês de julho. Eles ressaltam ainda que o FFO do fundo foi positivamente impactado em julho após a distribuição superior à média de alguns fundos imobiliários por conta do final do semestre, e a Red mantém o compromisso de buscar um dividendo competitivo comparado com a indústria de fundos imobiliários por meio dessa aquisição de fundos imobiliários, né, que eles fazem com uma gestão ativa, gerando um resultado através de operações exclusivas, negociações no mercado secundário e na alocação em ativos de qualidade que possibilitem a distribuição de um rendimento consistente. Eles destacam também que o fundo encerrou o mês com 74 centavos aqui por cota de resultados acumulados em períodos anteriores e ainda não distribuídos. Então a gente vê a tabela aqui, então os rendimentos dos fundos imobiliários aqui saíram de 53 centavos lá em agosto de 2021 para 73 centavos agora em julho de 22. As despesas se mantêm estáveis aqui na casa dos 4, 5 centavos. Eles tiveram até um certo lucro aqui em junho de 22 com vendas de fundos imobiliários. Então a gente vê que o que interessa mesmo, que é 60% aí da estratégia do fundo, né, que é rendimento, está realmente aumentando aqui 20 centavos no último ano, basicamente. Bom, a liquidez e o valor da cota, então, em julho de 22, o fundo esteve presente em 100% dos pregões, o volume negociado aqui de 21 milhões de reais, 1 milhão de reais em média aqui por dia, e o giro da carteira foi de 1,3%. É isso por hoje, esse foi o vídeo sobre o HFOF11, espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assina o canal para não perder os próximos conteúdos que a gente vai publicando por aqui e compartilha o nosso canal aí com quem possa ter interesse sobre esse tipo de assunto. É isso por hoje, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!